Olá, benditos! A declaração do versículo 1 é uma resposta implícita à reclamação, como do capítulo 58, de que aquelas promessas gloriosas proferidas pelo Senhor através de Isaías ainda não estavam sendo cumpridas. Se Deus era o Todo-Poderoso, então por que o sofrimento continuava? O profeta Isaías, então, assegurou aos murmuradores que o obstáculo não estava em Deus, e sim neles mesmos. Esses dois primeiros versículos declaram de forma breve, mas vigorosa, o argumento que se expande por todo o capítulo. Não era a impotência ou a indiferença de Yahvé que trazia o obstáculo à redenção que ele havia prometido, mas sim o pecado do povo. Mas de que maneira o pecado nos separa de Deus? É claro que o pecado não nos separa da presença dele, porque ele é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Mas o pecado nos separa da comunhão com Deus, porque nos faz pensar diferente dele. O pecado também nos separa da bênção de Deus, porque, pelo menos no momento do nosso pecado, não estamos confiando e nem contando com ele. O pecado nos separa de alguns dos benefícios do amor de Deus, assim como o filho pródigo estava separado dos benefícios do amor do seu pai quando estava na vida de pecado, mesmo sendo amado por ele. O pecado nos separa, de alguma forma, da proteção de Deus, porque ele permitirá que colhamos os frutos das nossas ações para nos disciplinar. E assim como o povo de Judá, temos a tendência de culpar a qualquer um, até Deus, pelos males que estamos atravessando, até que tenhamos consciência de que o problema está em nós mesmos, por causa dos nossos pecados. Isso nos ajuda a entender, pelo menos de uma forma mínima, o clamor de Jesus na cruz, quando ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Ali na cruz, os nossos pecados, e não os de Jesus, o fizeram sentir-se separado do Pai. Nos versículos 3 a 8, temos uma descrição detalhada dos pecados do povo de Deus. Tratava-se de um conflito entre a verdade e a mentira, como ainda é o caso nos dias de hoje. Os governantes perversos são comparados às mulheres grávidas que dão luz a iniquidades, a cobras chocando seus ovos e a aranhas tecendo suas teias. O que é gerado das suas iniquidades serve apenas para destruí-los, e as suas teias de mentiras não podem protegê-los. E à luz de todo esse pecado, é incrível, absolutamente incrível, que o povo de Deus ainda pudesse acreditar que o problema estava com Deus e não com eles. O apóstolo Paulo citou os versículos 7 e 8, conectados com outras passagens do Antigo Testamento, para demonstrar que o homem é um pecador da cabeça aos pés. Como o povo de Deus não se importava com a justiça, Deus não os abençoou com ela. Eles se entregaram à escuridão, ou seja, ao pecado. E agora que queriam voltar para a luz, ela não estava lá. Eles estavam longe de Deus. Quando a verdade é ignorada, forma-se uma espécie de engarrafamento no qual a justiça e a integridade não conseguem ir adiante. Depois que o profeta Isaías chocou o povo, declarando seus pecados em detalhes, eles tiveram consciência da realidade de que a mão de Deus nunca esteve encolhida, nem seu ouvido surdo. Eles se deram conta de que a justiça estava longe por causa dos seus próprios pecados. O estado do povo de Deus era desesperador, e o Senhor sabia disso o tempo todo. E como se não bastasse, nenhum homem entre eles assumiu a liderança para fazer o que era direito. Nenhum intercessor, nenhum mediador, ninguém se levantou para resistir aos injustos e proteger os inocentes. Ninguém se levantou para livrar o povo de Israel dos seus adversários pagãos. Quando se diz que Deus se admirou de não haver nenhum intercessor, devemos entender a expressão como um antropomorfismo, ou seja, a atribuição de sentimentos humanos a Deus para que possamos compreendê-lo melhor. Yahvé pacientemente esperou que seu povo desobediente se voltasse para ele. Esperou pacientemente por um mediador que os conduzisse ou que intercedesse pelo povo diante dele. Ninguém se levantou.
Então, o próprio Yahvé entrou em ação. Ele se vestiu e se armou como um guerreiro porque iria passar julgamento. Não havia outra solução. Ele só podia curar através de dores severas, pois essa seria a única forma que o povo de Judá compreenderia. A armadura de Deus é simbólica e nela cada peça tem o seu próprio significado. A soma das expressões do versículo 17 é descrever tanto a causa quanto o efeito juntos. A causa era a retidão e o zelo em Deus, e o efeito era a salvação para o seu povo e a vingança sobre os seus inimigos. Ele recompensaria seus adversários com os efeitos da sua fúria até nas partes mais remotas da terra. O apóstolo Paulo empregou esse texto tomando emprestado partes dele para o seu simbolismo da armadura. No original grego, Paulo chama essa armadura de panóplia, a armadura completa de Deus, no sentido de que pertence a ele, pois ele a usa aqui nessa passagem de Isaías e também nos permite usá-la para lutarmos nossas batalhas espirituais. Seguindo a ordem típica das ideias, a nação de Judá seria julgada e condenada, mas depois chegaria o tempo da sua redenção através do julgamento dos seus inimigos. E assim, Yahvé seria conhecido e temido desde o Oriente até o Ocidente. E o resultado final seria maravilhoso. E finalmente o Senhor declara que o Redentor, o Goel, ou o parente remidor, viria a Sião. Lembrando que o Redentor, ou o Goel, tinha um papel definido na vida familiar de Israel. Ele era um parente remidor responsável por proteger as pessoas, a propriedade e a posteridade da família. Nosso Goel é Jesus Cristo. Ele é o nosso parente próximo porque ele adicionou humanidade perfeita à sua divindade. Ele é aquele que nos comprou da escravidão do pecado, aquele que vinga os erros cometidos contra nós, protege a nossa herança, abençoa e guarda a nossa posteridade. Além disso, a aliança que Deus faz com seu povo promete um espírito permanente e uma palavra duradoura. Deus realiza seu propósito nas pessoas e por toda a criação através do seu Espírito Santo e da sua palavra. E no capítulo de amanhã, a melancolia da maior parte desse capítulo será revertida de repente em um novo dia, uma época áurea, onde nos é apresentada a nova Jerusalém, onde a glória de Deus habita. Um capítulo que apresenta uma mescla de manifestações externas e físicas com a revelação espiritual. Não perca mais esse capítulo da nossa série amanhã aqui no canal Bendito. Até lá!